Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de arquitetura e organização de computadores. Meu nome é Fábio Capabianco e essa é a aula número 7. Na aula número 7 nós vamos continuar vendo a implementação da organização do processador MIPS e agora a gente vai entrar no tema pipelining. Bom, a ideia desse tema aqui, pipelining, é como nós podemos melhorar o desempenho do nosso processador. A gente quer executar mais instruções em menos tempo. Nesse primeiro gráfico aqui, a gente tem uma barra de tempo, uma linha de tempo aqui, e depois tem as instruções na vertical. Se a gente for executar isso naquela implementação multiciclo que a gente viu na aula passada, a gente vai ter todos os passos da instrução load, etc., né? E acabando uma instrução começa a outra. Apenas uma pequena adaptação da aula passada que anteriormente a gente usava o mesmo tempo para todos os ciclos. E deve ser assim mesmo. Não tem como você ter ciclos mais rápidos ou mais lentos. No caso, todos aqui vão usar 200 picosegundos nessa aplicação aqui que a gente está vendo. A única coisa que dá para a gente mudar é o banco de registradores. A gente diminuiu aqui o tempo dele pela metade, de 100 picosegundos, porque a gente consegue fazer numa subida de clock a leitura e na descida a escrita, ou ao contrário. Então a gente consegue acessar duas vezes durante um ciclo de clock. O banco de registradores ele é um multiplexador, ele é um pouquinho complicado, mas ele é bem mais simples do que o tempo de acesso à memória e também da unidade lógica aritmética. Por essa razão que então a gente tem a execução da instrução dessa maneira. Se a gente pegar 200 picosegundos para cada unidade funcional, com exceção do registrador que pega 100 picosegundos na leitura, depois mais 100 na escrita, o total de uma instrução load vai durar 800 picosegundos. Então a gente tem aqui 3 instruções em sequência. Se tivesse mais, ia continuar aqui. Mas vamos pensar um pouquinho diferente agora. Será que a gente consegue, ao mesmo tempo que está fazendo a busca de uma instrução, a gente faz a busca da primeira, depois quando a gente vai fazer a busca da segunda, a gente já consegue acessar os registradores da primeira? Porque, pensa bem, no primeiro ciclo de clock, que a gente fez naquela implementação multiciclo, o banco de registradores não era acessado no primeiro ciclo. A gente só usava o acesso à memória para buscar a instrução e usava também a unidade lógica aritmética para calcular PC mais 4. Podemos buscar o banco de registradores enquanto isso? E já ir buscando a segunda instrução? Sim. A resposta é verdadeira. E se a gente for seguir esse raciocínio, a gente vai tentar encavalar todas as instruções, ou seja, aí vem o nome pipeline, que vem daquela ideia de modelo de construção de carros, né? Você vai pegar o carro, vai dividir as partes dele, e cada parte vai sendo anexada à carroceria numa sequência. Enquanto o primeiro carro está passando para colocar as rodas, o segundo já está na funilaria, etc. Aqui é a mesma coisa, a gente vai tentar acelerar o processamento das execuções de modo que a gente consiga executar mais instruções em menos tempo. Agora note que a terceira instrução acabou nesse modelo aqui, enquanto a segunda ainda estava sendo executada nesse modelo. E a pergunta que surge é, qual é o ganho de tempo que a gente tem nessa questão, né? O ganho de tempo ideal é o número de estágios que tem nosso pipeline. No caso, a instrução load tem 5 estágios, então a gente tem 5 vezes menos tempo do que a implementação multiciclo. Mas será que é exatamente assim? É esse ganho que a gente atinge? Tente responder a algumas razões pelas quais não atinge esse ganho. Pausa o vídeo e depois vocês continuam. Bom, a primeira razão é que a gente tem um pequeno gasto ao iniciar a primeira instrução, o resto das unidades funcionais estão livres. A gente não está paralelizando desde o começo. Tipo, se a gente tivesse 5 instruções em sequência, só no quinto ciclo é que a gente estaria todas as unidades funcionais
utilizando ao mesmo tempo. Outra razão, agora, antes a gente conseguia usar o registrador em 100 picosegundos e já continuar com a próxima unidade funcional. Aqui não. Aqui a gente precisa ter 200 picosegundos para o registrador, justamente porque enquanto uma instrução está escrevendo em meio ciclo, a outra instrução aqui de baixo estaria lendo no próximo. E uma terceira razão é que nem todas as instruções elas têm todos os passos, como a load. Só a load que tem 5, na verdade. Se a gente for pegar a store, ela para no quarto ciclo, ou no quarto passo. A instrução branch para no terceiro passo. Então a gente tem essa diferenciação aí, e essas são as razões pelas quais o ganho não é o número de passos do nosso pipeline, mas depende de outros fatores. Muito embora a longo prazo, se você pegar uma execução muito longa, a gente vai ter próximo de 5, talvez um pouquinho menos. A gente tem que ver quantas instruções de cada tipo estão sendo executadas para fazer o cálculo correto disso. Essas questões de desempenho a gente vai ver mais para frente no curso. Bom, como a gente pode implementar então o pipeline? Não é uma coisa tão trivial. Algumas coisas são fáceis. Por exemplo, como a gente está usando o MIPS, todas as instruções têm o mesmo tamanho. Isso é importante, porque a gente vai buscar uma vez só na memória uma palavra e acabou. A gente não vai precisar ter 2 ciclos ou N ciclos de acesso à memória para buscar uma instrução. E nem para gravar os dados. Todas as instruções elas são sobrescalares e não vetoriais. Então o pipeline do MIPS é mais tranquilo, ou da arquitetura RISC em geral, né? A gente tem poucos formatos de instrução. Isso aqui simplifica o mecanismo de implementação delas, a organização delas. E também, somente as instruções load e store acessam a memória. Isso facilita para a gente poder organizar o acesso à memória pelas instruções. Quais são algumas dificuldades? As dificuldades para implementar são 3. E essas dificuldades aqui não são só do MIPS. A primeira é que a gente chama de conflito estrutural. O que seria isso? Vamos supor que a gente tem apenas uma unidade funcional de memória. O que aconteceria, né? Eu vou voltar aqui um slide. Se a gente tivesse uma instrução sendo buscada ao mesmo tempo que a gente está acessando o dado na memória, a gente não conseguiria fazer as duas operações ao mesmo tempo, porque teria 2 acessos à memória ao mesmo tempo. Se a gente tiver um acesso à memória só, não tem como fazer o pipeline. Então já é uma dica de como a gente vai implementar. Tem também conflitos de controle. Aí, no caso, são as instruções de branch. Quando a gente tem um branch, a gente não vai para a próxima instrução. E qual é o problema aqui? Se essa instrução fosse um branch e o branch fosse tomado, e a gente pegasse na sequência, a gente ia carregar instruções que não eram para ser executadas. E aí isso pode mudar toda a lógica do programa, todo o valor final que deveria sair. Então a gente precisa tratar isso. Isso aí vai ser o final da nossa aula. E também tem conflitos de dados. Os conflitos de dados são o seguinte: uma instrução está executando uma operação. Vamos pensar aqui que é uma soma, e depois tem uma outra soma aqui embaixo. Só que essa soma usa o resultado da anterior. Então, para buscar o dado no registrador, a outra precisaria salvar antes, porque senão você vai pegar o valor antigo ainda no registrador que essa aqui ainda não salvou. Quer dizer, você tem 3 tipos de conflito, revisando a estrutural, de controle e de dados. A gente vai ter que resolver todos esses tipos de conflitos e a gente vai começar a ver a implementação deles a seguir, né? Mas para começar a gente vai implementar um pipeline simples. E a gente vai dar uma olhada nesses problemas aqui, nesses conflitos dentro desse pipeline. Tá? E também, não nessa aula, mas para frente a gente vai ver questões mais complicadas, como tratamento de exceções e talvez até conseguir executar instruções fora de ordem, que aí é o super escalar, que não é da aula de hoje, a gente vai ver nas próximas aulas. Tentem agora pegar a implementação do multiciclo que a gente fez na última aula e tentem resolver os conflitos estruturais. Lembrem-se, a gente vai tentar usar
ter instruções executando todos os passos em todo o ciclo. Então vocês vão ter que descobrir o que a gente vai ter que replicar ali de unidades funcionais para que essa operação seja possível. Pausem o vídeo agora, tentem descobrir. Esse é um exercício um pouco difícil, mas eu acho que vale a pena para vocês já irem mentalizando e pensando em quais são os problemas que a gente vai enfrentar. Então aqui ó, a gente tem uma primeira implementação bem simplificada do pipeline. O que a gente tem? Ó? O que a gente replicou? Primeiro, a gente replicou a memória. Porque lembra, eu já tinha comentado isso no slide anterior. A gente precisa de uma memória separada para buscar a instrução e os dados, porque a gente tem ciclos diferentes para isso. Se uma instrução está nesse ciclo e a outra está nesse, elas não vão conseguir acessar a mesma memória. Então a gente separa instruções de dados. A gente tem dois acessos à memória ao mesmo tempo. A gente voltou basicamente a uma estrutura semelhante àquela de ciclo único. E até porque também a unidade lógica aritmética, a gente não tem como usar ela para executar o PC+4, calcular o endereço de desvio e fazer a execução da instrução. Porque todos esses aqui podem ser de instruções diferentes executando ao mesmo tempo. Então a gente tem que replicar também, voltar a ter os somadores que a gente tinha na primeira implementação. Basicamente o que a gente tem aqui então? A gente tem o primeiro passo da instrução, que é igual do multiciclo, busca da instrução na memória e faz o PC+4. Mesma coisa que a gente tinha visto na implementação anterior. Segundo passo, busca de registradores e decodificação da instrução. Terceiro passo, execução e também o cálculo do endereço de desvio. Quarto passo, busca de dados na memória. E quinto passo, escrita de volta no banco de registradores. Tá? O que a gente precisa fazer agora, pensa nessa pergunta, para a gente conseguir dividir isso aqui em estágios, em etapas, em passos diferentes. O que precisa ter aqui nessas linhas? Dica, né? Se vocês quiserem uma dica, pausa o vídeo. A gente fez isso também no multiciclo. Então a resposta está aqui, ó. A gente vai precisar de registradores. A gente precisa de registradores para armazenar todos os dados das etapas anteriores. A gente vai ter que carregar esses dados até o final. Mesmo que não tenha dependência de dados, agora isso é uma questão importante, né? Lembra aquele dois edds um seguido do outro ia dar problema porque a gente ia escrever o resultado do edge só no quinto ciclo. Diferente do multiciclo, né, que a gente tinha visto que o edge gravava no quarto, aqui a gente vai tentar uniformizar, padronizar as instruções, de modo que todas as instruções que precisam salvar o resultado no registrador façam isso no quinto ciclo. Então se tem um edge seguido do outro, enquanto o primeiro edge está calculando o resultado, o anterior já está buscando o registrador errado na memória. Mesmo sem esse problema, tem ainda outro tipo de instrução que pode complicar a nossa implementação? Pensa um pouquinho, pausa o vídeo. Então, olha só, um problema que a gente tem é da instrução load, né? O que acontece com a instrução load? Você tem que ter o registrador de escrita, além do dado de escrita que está aqui sendo calculado, né? Foi buscado na memória, o dado de escrita está aqui, ele volta para ser salvo. Só que o registrador de escrita, se a gente pegar daqui, o que vai acontecer? A gente vai pegar de outra instrução. Então a gente precisa carregar para frente também qual é o registrador de escrita. A gente precisa guardar essa informação até... Aqui, ó, tá passando por essa linha azul. Até a gente chegar aqui de volta. Mesma coisa para as instruções add sub, né? Ou tipo R. Também passam por esse problema. Quer dizer, então a gente tem uma série de problemas para a gente resolver aqui. São aqueles três tipos de conflito. O primeiro, o estrutural, a gente já resolveu replicando as unidades funcionais que a gente precisava.
Daqui para frente a gente vai focar um pouquinho nos outros dois problemas, o conflito de dados e o conflito de controle. Esse slide contém um exercício para analisar se vocês estão realmente compreendendo os conceitos de pipeline. Tem duas perguntas aqui que vocês podem fazer para tentar resolver com esse código. Primeiro, quantos ciclos de clock demora para executar isso em pipeline? E o que a unidade lógica aritmética está fazendo durante o quarto ciclo? Dica: usem representação do pipeline que vocês usaram lá nos caminhos de dados. Pausem o vídeo e vejam a resposta no próximo slide. Aqui está o resultado, olha. Se a gente pegar as instruções e representar com as caixinhas, a gente vai ver que no quantos ciclos precisa? 7 ciclos de clock. Um pouquinho mais que 5, né? São 2 a mais, que demoram para carregar a primeira e segunda instrução. O que a unidade lógica aritmética está fazendo no quarto ciclo? É só olhar aqui, ó. Ela está calculando o endereço de acesso do segundo load, que é 200 mais 0. Então, essa é a representação que vocês devem fazer para responder esse tipo de pergunta de maneira simples. Vocês vão conseguir responder qualquer pergunta a respeito do pipeline e da execução de um código com base nisso.